O nosso último exemplo dessa fase de abertura do nosso curso, ele diz respeito à integral dupla da função x dx dy sobre um domínio D que é definido como sendo o conjunto de todos os pares do R2 para os quais a soma dos quadrados das componentes é menor ou igual a 4, e, além disso, o x está entre 0 e y. Primeira boa observação que pode ser feita com relação a esse exemplo é a de que, como nós sabemos, que a primeira tarefa que temos é o esboço do gráfico do nosso domínio de integração, para que tenhamos condições de conhecer os limites de integração. Toda vez que um domínio de integração for definido por desigualdades, é interessante que você simplifique a situação, né, considerando exclusivamente as igualdades. Qual é a justificativa para que a gente proceda dessa forma? É que a nossa região, evidentemente, é uma área em conjunto com uma fronteira. Porque, como a gente sabe, para ser um domínio de integração, nós temos que ter uma região fechada, limitada e conexa. Então, por ser fechada, ela contém sua fronteira. A fronteira tem que estar lá. Eu não posso ter, digamos, nenhuma abertura nessa região. Tem que ser bem fechadinha. É evidente que, se uma região é definida por desigualdades, as igualdades correspondem à fronteira. Não é? Por exemplo, nós trabalhamos aqui com uma situação bem semelhante a essa que está aqui em cima. Evidentemente, bem mais simples. Mas que, na verdade, poderíamos ter nessa situação anterior seguido exatamente essa orientação que eu falei agora. É porque, na situação anterior, eu queria muito alertar para o fato de que, por exemplo, se eu estiver em R, dizer que x varia de 1 até 2 é simplesmente dizer que eu tenho um intervalo. Enquanto que, se eu estou em R2, dizer que x varia de 1 até 2, como nós vimos, é dizer que x se situa numa faixa desse tipo, uma vez que nada foi dito a respeito do y. Então, dizer que x varia de 1 até 2 é dizer que eu tenho pares em R2 que estão ao longo de toda essa faixa. Como a gente queria enaltecer essa diferença de interpretação, então eu nem me importei em alertar para o fato de que, se por acaso é dito que um domínio, né, é definido por x de 1 até 2,
e y de menos 1 a 1, eu também poderia, em vez de raciocinar em termos de faixas, né, eu poderia ter raciocinado em termos de desigualdades, como eu estou procurando fazer agora. Como eu estou procurando fazer agora. E aí, a gente teria o seguinte: olha, como será esse nosso domínio de integração? Eu tenho, se passo a considerar apenas as igualdades, eu tenho as seguintes igualdades: x igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1, y igual a 1. Então, vamos aqui para o plano cartesiano fazer o gráfico de cada uma dessas igualdades. É evidente que, em R2, cada uma dessas igualdades é uma reta. Né? X igual a 1, em R2, é uma reta, por exemplo, aqui. X igual a 2 é uma reta aqui. Y igual a 1 aqui. Y igual a menos 1 por aqui. Portanto, aqui 1, aqui menos 1, aqui 1, aqui 2. Temos a nossa região exatamente como tínhamos quando consideramos as faixas. Né? Mas, enfim, o que eu estou querendo mostrar é que se um domínio de integração é definido por desigualdades, você pode muito bem, a princípio, né, esquecer as desigualdades e trabalhar com as igualdades, porque as igualdades correspondem à fronteira. De fato, né, o que nós temos aqui, x igual a 1 é uma parte da fronteira, x igual a 2 é uma parte da fronteira, y igual a menos 1 é uma parte da fronteira, y igual a 1 é uma parte da fronteira. E é evidente que eu tendo toda a fronteira, a minha região é o que está no interior. Então fica simples de raciocinar dessa forma. Tá? E veja que, de fato, isso melhora bastante a forma como a gente procede para obter o gráfico da nossa região de integração. Facilita por quê? Porque aqui agora, em vez de ficar analisando as desigualdades, eu posso muito bem chegar e dizer: a fronteira dessa região é certamente formada pelos traços de x2 mais y2 igual a 4, x igual a 0, e y igual a x. Não é isso? Se eu considerar apenas as igualdades, eu tenho 3 igualdades aqui. E eu sei precisamente o significado de cada uma delas, o significado, digamos, gráfico, geométrico de cada uma delas. x2 mais y2 igual a 4 é uma circunferência de centro na origem. E raio 2, x igual a 0 é o eixo y, e y igual a x é uma reta que eu conheço muito bem.
Então, vou para cá e vou procurar fazer um esboço da minha região. Então, eu tenho aqui eixo Y, que já está aqui. Perceba que eixo Y, x igual a zero, né, faz parte da fronteira. O eixo X não faz parte. O eixo X está aqui só como eixo de referência. Né? Então, fazem parte da fronteira o eixo Y, porque é a parte que corresponde a x igual a zero, a circunferência de centro na origem e raio 2. Né? Eu tenho aqui o ponto 2, aqui o ponto 2, x2 mais y2 igual a 4 é a circunferência de centro na origem e raio 2. E, finalmente, eu tenho a reta y igual a x. Nesta situação. Aí eu vejo, né, que, baseado nas igualdades, eu montei os gráficos de todas as curvas que compõem a fronteira da região. Eu preciso decidir agora qual é a região. Essa situação não é tão simples quanto aquela do y entre menos 1 e 1 e x entre 1 e 2. Aquela era bem óbvia qual era a região. Aqui não é tão óbvio qual é a região. Por que não é tão óbvio? Porque alguém pode dizer, olha, a região eu acho que seja essa parte aqui. Porque essa parte aqui, ela de fato tem fronteira. Eixo y, reta y igual a x e a circunferência. Mas aí alguém pode dizer, não, eu acho que é essa parte aqui. Porque essa parte aqui também tem como fronteira eixo y, reta y igual a x e a circunferência. Mas assim, essa parte aqui também pode ser. Porque tem como fronteira circunferência, eixo y e a reta y igual a x. E alguém pode dizer, ainda pode ser essa parte aqui também. Porque essa parte tem como fronteira também a circunferência, a reta e o eixo y. Finalmente, né? Qual das partes possíveis nesse gráfico, qual dessas partes corresponde de fato à minha região? Aí agora sim eu vou ter que levar em conta as desigualdades. A desigualdade x2 mais y2 menor ou igual que 4, essa é óbvia. Ela me diz apenas que eu devo considerar todos os pontos que estão sobre a circunferência e no interior dela. Aí não decide nada. Porém, a segunda seção de desigualdades me dá duas informações importantíssimas, que aí sim decidem qual é a região. Primeira informação é que 0 é menor ou igual que x. Ou seja, x é maior ou igual
que zero. Né? Então, se na minha região o x tem que ser positivo, está completamente descartada a hipótese de ser esta parte aqui. Você repete essa parte, por favor, do x, que eu não entendi, não. Aqui em cima, né? Aqui em cima tem o zero menor ou igual a x. Zero menor ou igual a x. O que significa zero menor ou igual a x? Se você fizer a leitura, né? Em vez de da esquerda para a direita, você fizer a leitura da direita para a esquerda. Zero menor ou igual a x significa x maior ou igual a zero. É a mesma coisa. Foi só isso que a gente fez. Em vez de ler, vamos falar assim no português bem simples, em vez de ler indo, a gente leu voltando. Em vez de ler zero menor ou igual que x, leia x maior ou igual que zero. Tá certo? Se x tem que ser maior ou igual que zero, duas possibilidades foram descartadas. São aquelas que envolvem o segundo e o terceiro quadrantes. Né? Porque meu x tem que estar ou no primeiro ou no quarto. Porque ele tem que ser positivo. No mínimo zero. Então, a hipótese que a gente fez, olha, pode ser que seja essa parte aqui, circunferência, reta e eixo. Não, não pode. Essa parte realmente não pode. Não pode, porque nessa parte o x é negativo. Ou então, como a gente falou, pode ser essa parte aqui. Reta, circunferência e eixo. Não, não pode. Não pode, porque nessa parte aqui o x é negativo também. Portanto, nos restaram duas possibilidades. Somente duas possibilidades. Isso aqui está completamente descartado. Não existe a menor chance de ter este domínio de integração invadindo o segundo e o terceiro quadrantes. Eu só tenho chance no primeiro e no quarto. Por quê? No primeiro e no quarto, o x é positivo. Então, ou vai ser esta parte aqui, eixo y, a reta, a circunferência, ou esta aqui, eixo y, a reta e a circunferência. Ou essa parte de cima, ou essa parte de baixo. Porque em ambas, x é positivo. Quem decide qual das duas definitivamente é a região de integração? É a próxima desigualdade. Se a gente fizer a leitura da esquerda para a direita, a próxima desigualdade diz x é menor ou igual que y. Que você também pode ler, y é maior ou igual que x. Né? Óbvio que, se x é menor ou igual que y é maior ou igual que x. Óbvio. E óbvio também que, se x é positivo, e se y é maior ou igual que x, negativo y não será jamais.
O y é maior do que x, no mínimo igual. E x eu sei que é positivo. Então, y é positivo. Não tenho outra conclusão a tirar. Então, se o y é positivo, essa parte aqui está descartada. Porque aqui eu teria uma região onde eu pegaria uma parte de y positivo, mas necessariamente uma parte de y negativo no quarto quadrante. Y não pode ser negativo, porque ele é maior do que x, e x é positivo. Então, acabaram-se as hipóteses. A minha região de integração é aquela ali. É aquela regiãozinha que ficou ali, no primeiro quadrante, entre a reta y igual a x e o eixo y, sendo fechada pela circunferência. Então, decidida ou definida a nossa região de integração, vamos aqui fazer o gráfico somente com ela e partir para resolver a integral dupla, né? Vamos colocar aqui nossa gloriosa integral dupla. Vamos fazer o gráfico e colocar aqui à direita. Nosso gráfico, a gente já sabe que vai ser só no primeiro quadrante, nós já definimos, né? Já definimos qual é a nossa região de integração, já sabemos que temos uma região desse tipo, né? Temos uma região desse tipo, onde o que é que existe por aqui? Temos o eixo y, x igual a 0, colocar o x igual a 0 mais aqui para baixo, aqui a origem, aqui a reta y igual a x, e aqui em cima, nossa x2 mais y2 igual a 4. E aqui, claro, a nossa região. Nossa região D está aqui. Vamos trazê-la para cá. E vamos, então, procurar resolver a nossa integral dupla. A função que nós vamos integrar, né, apesar de aparecer somente o x, eu devo interpretar essa função como uma função de duas variáveis, apenas não está aparecendo y.
não tem problema. E, evidentemente, que ela não nos traz nenhum problema para integrar, né? E esse exemplo, então, já se prestou para que a gente fizesse uma observação importante, que foi sobre o fato do conjunto D ser definido por desigualdades, né? Conjunto D definido por desigualdades. Agora, ele vai se prestar para que nós possamos fazer uma segunda observação. Bom, a gente falou, né, que eu falei para vocês que eu tenho preferência por iniciar a integral montando a iteração na ordem dy dx, ou seja, primeira integral em y, segunda integral em x. Façamos isso então, né? Vamos tentar escrever aqui, né? Vamos chamar essa integral aqui de I e dizer, olha, essa integral eu vou procurar resolver da seguinte maneira. X, primeiro integral em y, depois integral em x. Muito bem, se fizermos isso, não é? Se fizermos isso, como ficarão, né, nossos limites de integração? Vamos salvar essa figura para depois a gente retornar para ela. Como ficarão nossos limites de integração? Bom, obviamente, supondo a nossa integral na ordem dy dx, nós vamos colocar as nossas setas acompanhando o sentido crescente do eixo y, consequentemente, ficaríamos com setas assim. E, claramente, elas nos dizem qual é a variação de y. Claramente, elas nos dizem isso, não é? O y, claramente, sai da reta e vai até a circunferência. Bom, então, o y sai de x, porque na reta, né, o y é x, e vai até a circunferência. Qual é a expressão de y na circunferência? Ou, num português bem claro, como eu tiro o valor de y na circunferência? A minha circunferência é x2 mais y2 igual a 4. Claro que eu terei y2 igual a 4 menos x2. Consequentemente, terei y. A princípio, eu teria y igual a mais ou menos
raiz de 4 menos x2. Se a minha região estivesse no terceiro quadrante ou no quarto, eu pegaria o y igual a menos a raiz. Porque no terceiro e no quarto, eu sei que o y é negativo. Como a minha região está no primeiro quadrante, eu pego o y igual a mais raiz de 4 menos x2. Então, meu limite de integração superior é raiz positiva de 4 menos x2. Agora, limite de integração da variável x. Limites de integração da variável x. Obviamente, né, eu vejo aqui que o x começa com relação a valores numéricos nessa região, ele acompanhando o sentido de crescimento do eixo x, ele começa na origem, né, e vai até esse pontinho aqui. E vai até esse pontinho aqui. É o último ponto do eixo x que aparece na variação dentro dessa região. Bom, que ponto é esse? Evidentemente, ponto onde a reta corta a circunferência. Né? Então, vamos descobrir que ponto é esse. Lá em cima, não tenha dúvida, lá em cima é 2, mas isso não interessa para a gente. Aqui o y é 2. Aqui embaixo, o x seria 2 também. Mas ele não chega até 2. Ele está indo até o ponto em que a reta corta a circunferência. Então, eu preciso agora determinar o ponto em que x2 mais y2 igual a 4 faz interseção com y igual a x. Quero achar que x é esse. Bom, como y é igual a x, claro, eu trago para cá e vou descobrir que x é esse. Então, eu tenho x2 mais x2 igual a 4. 2x2 igual a 4. x2 igual a 2. E x será, a princípio, mais ou menos raiz de 2. Como eu estou no primeiro quadrante, claro, o x é simplesmente raiz de 2. Professor, Pois não. de onde é que veio esse outro x ao quadrado nessa equação x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4? Eu substituí y por x, não é? Porque quando você quer encontrar uma intersecção entre duas equações, vamos dizer assim, na verdade, você está querendo encontrar a intersecção entre a circunferência e a reta. Quando você quer determinar uma intersecção, o que é que você faz? Cada curva é definida por uma equação. A circunferência é definida por
x2 mais y2 igual a 4. A reta é definida por y igual a x. Eu quero achar a intersecção. O que é que eu faço? Eu procuro inserir uma das equações na outra. É muito mais fácil você inserir a equação da reta na circunferência do que procurar inserir a equação da circunferência na reta. Não é? Então, pegamos a equação da reta, y igual a x, e inserimos na circunferência. Como y é igual a x, como é que fica a equação da circunferência? x2, mais, aí sai o y2, né? Entra o quê? x2, porque o y não é igual a x. Não estou fazendo a intersecção, eu não quero descobrir o que é comum. Então, eu faço com que a reta seja substituída na circunferência. Graficamente, isso significa o quê? Vou descobrir o ponto em que a reta corta a circunferência. O fato de ter aparecido x2 mais x2 é um fato algébrico, não é geométrico, né? Algébrico por quê? Porque vem da substituição na equação da circunferência do y pelo x. Substituímos o y pelo x. Por que substituímos? Porque a equação da reta era y igual a x. Se por acaso eu quisesse descobrir, né, suponhamos, eu estou aqui com essa mesma circunferência. x2 mais y2 igual a 4. Se por acaso eu quisesse descobrir a interseção dela com a parábola, vamos supor, y igual a x2, como é que eu iria fazer? Na verdade, eu iria proceder da mesma forma. Só que agora, meu y seria x2 e eu traria para cá. Então, eu ficaria com uma equação do seguinte tipo: x2 mais x4 igual a 4. Por quê? Porque eu tinha y ao quadrado. Como y é x2, se eu elevar ao quadrado, y ao quadrado será x ao quadrado ao quadrado. X a 4. Tá claro? Tá claro, eu não estava ligado a princípio, mas agora eu voltou. Pronto. Pois então, foi exatamente isso que a gente fez. Portanto, o pontinho aqui que é o extremo, né, da variação de x é raiz de 2. O intervalo numérico aqui, nessa região, né, que define a variação de x é exatamente o intervalo de 0 até raiz de 2. Portanto, nossa integral está montada. Né? Montamos a integral. Limites de integração de y, de x até raiz de 4 menos x2. Limites de integração de x de 0 até raiz de 2. Aí você pode pensar, será que essa integral não vai ficar complicada, porque tem como limite de integração uma raiz razoavelmente antipática, né? Como raiz de 4 menos x2? Não sei, vamos tentar resolver. Ou então, se eu tiver uma larga experiência, eu posso dizer, não vai ser nada, muito complicado. Porque, veja bem, essa integral aqui de dentro, o x é constante, né? Vou integrar em relação a y, então o x vai sair.
Então, essa integral aqui de dentro, na verdade, vai ser simplesmente o limite superior menos o inferior, porque a integral de dy é y. Então, vai aparecer o x lá fora, multiplicado por isso daqui de cima menos isso. Então, fica x vezes essa raiz menos x2, que é do x que saiu pelo x, que é limite de integração inferior. X multiplicado por essa raiz, isso aí vai ser uma integral por substituição. Né? O x aqui de fora salva a dificuldade que a integral teria se ele não existisse. Porque se não tivesse o xzinho, aí você iria calcular pura e simplesmente a integral da raiz de 4 menos x2. Digamos, não tivesse o xzinho aqui, fosse simplesmente dy. Então ficaria raiz de 4 menos x2 menos x, para você integrar depois em relação a x. Aí essa integral não seria muito amigável, não. Porque a integral da raiz de 4 menos x2, ela exigiria que você fizesse uma substituição, mas é só que seria uma substituição trigonométrica. Você poderia chamar, por exemplo, x de 2 seno θ. Espero que vocês tenham estudado substituição trigonométrica. Só espero. Não posso ter certeza. Né? Mas estou esperando Saline repetir a mesma afirmação. Beleza. Espero que o que eu esteja falando esteja claríssimo. Substituição trigonométrica seja algo conhecido. Porque a gente vai precisar também. Mas aqui nesse caso não vai precisar. Não vai precisar, porque mais claro, eu gostei. Tá? Melhor ainda do que beleza, né? Bom, aqui não vai precisar porque tem o x, então a gente vai fazer simplesmente uma substituição. Logo, na verdade não temos pela frente um problema muito complicado. Não temos. Apesar de que, né, a gente, já que a gente está criando experiência, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver a integral, tá? Aí depois a gente retorna para poder a gente então ter condições de fazer uma outra observação importante. A gente retorna e tenta escrever a integral na ordem inversa, para ver se é vantajoso, para ver se de fato é vantajoso. Ou então pode até procurar escrever logo agora. E então decidir qual é a melhor opção. Tanto faz. Né? Nós estamos estudando. Mas suponhamos, vamos resolver. Né? Vamos resolver. Depois a gente volta e para criar experiência, a gente escreve na ordem inversa. Vamos resolver, que a resolução também vai trazer para a gente uma informação que a gente vai usar muitas vezes ainda. Então, nós temos a integral de dentro, dificuldade 0. Não tem problema nenhum. A integral de dentro é simplesmente, vamos resolver ela aqui, depois a gente sobe com o resultado para lá. X, constante, integral de dy, de x até a raiz de 4 menos x2. Né? X sai, porque minha integral é em relação a y. Então, na verdade, o que é que eu tenho? X, integral de dy é y, de x até a raiz de 4 menos x2. Ou seja, x aqui dá simplesmente a diferença. Raiz de 4 menos x2 menos x.
É o limite superior menos o inferior. Ou seja, né, é x multiplicado pela raiz de 4 menos x2 menos x2. Né? X pela raiz menos, que está aqui, x por x. Este é, então, o resultado da integral de dentro, né? Da integral em relação a y. Portanto, o que nós temos que calcular para encerrar o trabalho aqui é integral de 0 até raiz de 2 daquela diferença que estava aqui. X multiplicado pela raiz de 4 menos x2 menos x2 dx. Tá? X multiplicado pela raiz menos x multiplicado por x, que é o x2. Aí a gente vai, evidentemente, separar na diferença de duas integrais. Uma delas imediata, né, que é a integral de x2, e a outra que nós vamos ter que aplicar substituição. Né? Nós teremos aqui a integral de 0 até raiz de 2 de x pela raiz de 4 menos x2 dx. Essa exige substituição, menos integral de 0 até raiz de 2 de x2 dx. Essa direta. Né? Direta. Então, vamos resolver logo essa segunda aqui, que a gente já deixa o valor numérico dela, e depois a gente trabalha com essa aqui. Né? Essa daqui aparecerá o quê? O menos, deixa ele aqui na frente. Ninguém se incomoda com ele agora. O que é que a gente vai ter aqui? x3 sobre 3, que é a primitiva de x2, calculado de 0 até raiz de 2. É evidente que isso aqui em 0 é 0, não contribui com nada. Em raiz de 2, eu terei raiz de 2 ao cubo sobre 3. Melhor maneira de escrever raiz de 2 ao cubo é escrever raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 3. Né? Essa é a melhor maneira, porque aí raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a forma, digamos, mais elegante da gente dar o resultado da segunda integral é dizer que ela vale 2 raiz de 2 sobre 3. Está resolvida, né? A segunda integral. Então, o nosso problema, né? A gente pode
apagar isso aqui. Nosso problema está no seguinte estágio. Né? Temos aqui uma integral para resolver, integral de 0 até raiz de 2 de x raiz de 4 menos x2 dx, e a outra parte resolvemos, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Estamos, portanto, nesse ponto. Agora vamos tratar de resolver a primeira integral e, então, concluir o serviço. Né? Terminar o trabalho inteiro. Muito bem. Por que é que essa integral aqui a gente vai resolver por substituição? Primeiro, ela não é imediata. E segundo, eu vejo que tenho um produto. Se eu chamar de U 4 menos x2, du será menos 2 x dx. Tenho aqui o x dx, só não tenho o menos 2. Mas menos 2 x dx, menos 2 é uma constante multiplicativa. Eu posso multiplicar por menos 2. Desde que lá na frente eu coloque menos 1/2, como nós fizemos antes. Então, vou ficar com a integral de raiz de u, ou seja, a integral de u elevado a 1/2. Simplifiquei meu problema, resolvi o problema. O que é que a gente está falando? A gente está falando que vai fazer u igual a 4 menos x2. Se fizer isso, du será menos 2x dx. Logo, vou escrever isso aqui como integral de 0 até raiz de 2, que é aquela velha história que eu falei para vocês. Eu gosto de preparar a integral para receber a substituição. Então, como du será menos 2x dx, coloco o menos 2. Evidentemente, para não alterar nada, multiplico aqui fora por menos 1/2. O que equivale a dizer? Eu multipliquei por menos 2 e dividi por menos 2. Não alterei nada. E deixei a integral pronta para receber a substituição. Ou seja, aqui é um produto, ou seja, temos aqui menos 1/2 integral da raiz de u du. Né? 4 menos x2 é u e menos 2x dx é du.
E como eu falei da vez passada, quando nós utilizamos a substituição, eu também gosto de substituir os limites de integração logo, para não ter aquela história de voltar para a variável x de 0 até raiz de 2. Não quero voltar. Quero logo colocar os limites de integração da variável u. O que é que a gente faz? Vai aqui, né? A gente chega aqui na formulazinha que a gente utilizou para fazer a substituição. Nela, a gente substitui os dois limites de integração, dx, e obtém os dois limites de integração de u. Então, aqui, o x variava de 0 até raiz de 2. Então, quando x for 0, u será 4. Então, 4. Aqui, quando x for 0, u é 4. Quando x... Eu só... Quando x for raiz de 2, que é o limite de integração superior, u será 4 menos 2, né? Porque quando x for raiz de 2, eu terei aqui 4 menos raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, u será 2. Logo, limite de integração aqui é 2. Portanto, x variava de 0 até raiz de 2, u irá variar de 4 até 2. Veja bem, nossa integral tem uma característica interessante. Ela tem um sinal negativo aqui na frente e, ao mesmo tempo, os limites de integração dela estão numa ordem, digamos, um pouco fora do normal. Né? Por quê? Porque o limite de integração superior é menor do que o inferior. Normalmente, o que é que acontece? O limite de integração superior é maior do que o limite de integração inferior. Claro que eu posso deixar assim, seguir fazendo meu cálculo, não tem problema nenhum. Né? Porém, como a integral tem um menos aqui na frente, eu posso, então, eliminar esse menos e, ao mesmo tempo, colocar essa integral com os limites de integração numa ordem normal. Fazendo o quê? Invertendo a ordem. Em vez de escrever a integral de 4 até 2, escrever a integral de 2 até 4. Suponho que vocês tenham visto isso em cálculo 2. Se não viram, estão vendo agora. Toda vez que você inverte os limites de integração, coisa que você pode fazer sempre, saiba que cada inversão significa uma mudança de sinal. Se sua integral era positiva, fica negativa. Se era negativa, fica positiva. Então, eu posso escrever essa integral como 1/2. Foi embora o sinal negativo,
e eu passo a considerar a integral como integral de 2 até 4. Tá certo? Inverteu os limites de integração, inverteu o sinal. E aí a gente tira esse sinal menos da frente, que pode ser motivo de provocar erro. Tá? E, evidentemente, raiz de U, a gente passa a escrever como U elevado a 1/2, para poder usar a regra do expoente. Não é? Aí, onde chegamos? 1/2. Aqui, U elevado a 1 mais 1/2. Eu vou dizer porque eu estou escrevendo assim. Sobre 1 mais 1/2. Estou escrevendo assim porque eu quero deduzir um resultado para que toda vez que apareça a integral de raiz de U, ou raiz de X, ou raiz de Y, a gente já tenha essa integral pronta para jogar o resultado. Tá? Então, aqui eu tenho integral de raiz de U. E eu quero escrever o resultado dessa integral na forma mais simples possível. Eu sei que integral de raiz de U é integral de U elevado a 1/2. E integral de U elevado a 1/2, eu vou aplicar a regra do expoente. Integral de U elevado a um certo n, onde n é 1/2. É U elevado a 1 mais n sobre 1 mais n. Ó, regra do expoente. Agora, por que é que a gente fez assim? Porque, veja bem, na verdade, o que é que eu tenho aqui? 1/2. No denominador, 3/2. Tá? 1 mais 1/2, 3/2. No numerador, em vez de escrever novamente 3/2, U elevado a 3/2, eu vou aproveitar que aqui tem uma soma de dois expoentes com a mesma base e dizer que isso aqui veio do produto de duas potências de mesma base. Se eu tenho U elevado a 1 mais 1/2, eu vou escrever isso aqui como U multiplicado por U elevado a 1/2. É a mesma coisa. Não é isso? Tanto faz U vezes U elevado a 1/2, como U elevado a 1 mais 1/2. Porque se você tivesse esse produto, como ele é um produto de duas potências de mesma base, você teria repetido a base e somado os expoentes. 1 mais 1/2. Então, não alteramos nada. Mas, apesar de não termos alterado, claro, isso aqui calculado de 2 até 4. Apesar de não termos alterado, conseguimos uma fórmula pronta como resultado da integral da raiz de U, que é a seguinte: 1/2 era o que a gente tinha. Aí agora, dividir por 3/2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/3, né? Sobe invertido. E aqui eu tenho o raiz de U, né? Porque U multiplicado por U elevado a 1/2 é U raiz de U de 2 até 4. Portanto, não esqueça. Daqui para frente, quando aparecer integral de raiz de U,
por raiz de x ou raiz de y, tanto faz, saiba que o resultado dessa integral é esse aqui. Integral de raiz de x é 2/3 de x raiz de x. Integral de raiz de y é 2/3 de x raiz de y raiz de y. Integral de raiz de u é 2/3 de u raiz de u. Esse 1/2 não está entrando na história, 1/2 era porque tínhamos a constante aí na frente. Né? Tínhamos a constante aqui na frente. Tá ok? Então, resolvemos a nossa integral. Resolvemos a nossa integral. Vamos ter que apagar aqui. Essa parte é a parte da substituição. Não tem mais utilidade. Como é que a gente fica? No caso, a gente vai cancelar o 2. E a gente vai ter aqui 1/3 de u raiz de u calculado de 2 até 4. Ou seja, 1/3. Aí agora vamos substituir. 4 vezes raiz de 4, 8. Né? 4 vezes 2. Menos 2 raiz de 2. Resolvemos, portanto, a primeira integral. Vamos colocar o resultado, né? Vamos colocar o resultado dela aqui. Então, isso aqui será, vamos escrever assim, 8/3 menos 2 raiz de 2 sobre 3, né? Multiplicando por 1/3 o primeiro e o segundo. E ainda menos 2 raiz de 2 sobre 3. Resultado final da nossa integral, 8/3 menos, eu tenho esse termo, menos ele, seria menos 2 vezes, né? Seria menos 2 vezes ele. Não é isso? Então, eu teria aqui menos 4/3 de raiz de 2. Nossa integral estaria resolvida. 8/3 menos 4/3 de raiz de 2. E aí eu gosto de fazer por esse caminho para que a gente tenha a oportunidade de fazer essa substituição e então manter em mente que a integral de raiz de u é 2/3 de u raiz de u. Porque é muito comum aparecer. Né? Muito bem, para terminar, né, já que não vai dar tempo da gente falar na mudança de variáveis, dá tempo sim da gente falar em e se a gente tivesse invertido a ordem de integração? Né? Vamos
apagar tudo isso aqui e vamos voltar à nossa região de integração. Onde nós teríamos algo, né? Algo desse tipo. Aqui, Y. X, a nossa reta. E a nossa circunferência. Então, e aqui o eixo Y. Também já sabemos, né, que esse pontinho aqui é 2 e esse aqui é raiz de 2. E aqui está a nossa região de integração. Agora, vamos ver o que é que acontece, ou o que teria acontecido, se a gente tivesse partido para resolver esta mesma integral na ordem dx dy. Primeira grande diferença, a nossa função já não seria constante, né? Como aconteceu na ordem inversa. E outra grande diferença. Como a primeira integral é em x, nós teríamos colocado as nossas setas horizontais, né? Horizontais. No sentido crescente do eixo X e, pela primeira vez, estaria acontecendo algo sobre a variação de uma determinada variável, né? No caso aqui, o x. Por quê? Quando a gente fez, vamos fazer aqui, grosseiramente, quando a gente pegou a variação, a primeira em y, para qualquer situação do domínio, o y saía da reta, chegava na circunferência. Agora, quando a gente inverteu, eu tenho duas situações distintas. O x tanto sai do eixo y e vai até a circunferência, como também sai do eixo y e vai até a reta. Isso ainda não tinha acontecido para a gente. Né? Ou seja, há um local, há um ponto aqui, né? Há um ponto aqui onde acontece uma mudança radical aqui
na variação, acontece uma mudança radical na variação de x. Dessa reta vermelha para baixo, eu digo que x varia do eixo y até a reta y igual a x. E da reta vermelha para cima, eu digo que o x varia do eixo y até a circunferência. E agora? Como é que a gente vai representar? Não é? Como é que a gente vai representar essa, digamos, mudança radical na nossa integral? Quando isso acontece, e isso acontece com relativa frequência, ou seja, eu estabeleci uma ordem para integrar, e justamente a variável da integral de dentro está variando, né? Está variando entre duas situações distintas, eu vou ter que quebrar a integral em duas. Se ela estivesse variando entre três situações distintas, eu teria que quebrar a integral na soma de três, cada uma relativa a uma situação. Não é? Então, aqui, como eu tenho duas situações distintas para a variação de x, eu vou ter que escrever o meu problema como uma soma de duas integrais, porque meu domínio de integração ficou dividido em duas partes. Então, eu vou fazer uma análise da parte abaixo da reta vermelha e uma análise da parte acima. Muito bem. O que é que acontece abaixo? Abaixo, claro, né? O x varia do eixo y, onde ele é 0, até essa reta. Essa reta eu passo a escrever não como y igual a x, mas como x igual a y. Né? Passo a escrever como x igual a y. Então, eu tenho, abaixo da reta vermelha, o x varia de 0 a y. E o y? Abaixo da reta vermelha, o y varia de 0 até aqui. Até aqui. Não é de 0 a 2, né? É de 0 até aqui. Que ponto é esse aqui? Como aqui x é raiz de 2, esse ponto no eixo y corresponde ao x igual a raiz de 2. Corresponde tanto pela reta quanto pela circunferência. Por quê? Porque é um ponto comum. É justamente o ponto de intersecção, como a gente encontrou. Então, se x é raiz de 2 e a reta é x igual a y, y também é raiz de 2. Então, eu tenho na parte inferior, né, x varia de 0 a y e y de 0 até raiz de 2. Agora, na parte
superior, x varia do eixo y até a circunferência, tenho que tirar o valor de x, né? Na circunferência. Circunferência, x2 mais y2 igual a 4. Valor de x, claro, como eu estou no primeiro quadrante, só a raiz positiva de 4 menos y2. Então, na parte superior, o x varia de 0 até raiz de 4 menos y2. E o y? Bom, obviamente, de raiz de 2 até 2. Então, se nós tivéssemos invertido a ordem de integração, teríamos que resolver duas integrais. Elinaldo disse, fica claro que a outra ordem é melhor. Olha, analise direitinho essas duas integrais. Analise direitinho. Essa aqui de baixo é um pudim, né? Não tem o que fazer. x2 sobre 2, de 0 a y, depois de 0 a raiz de 2, não tem problema nenhum. Agora analise essa aqui. No caso anterior, nós tínhamos uma integral muito parecida com essa, só que o x era constante, saiu, multiplicou, nós fizemos a substituição e tal, né? Perceba que aqui não vai ser necessário a substituição. Não vai ser necessária, né, a substituição. Essa integral é muito melhor que a anterior. O perigo daqui, na verdade, é o seguinte, é que quanto mais cálculo você faz, quanto mais necessidade de fazer conta para resolver um problema, maior a probabilidade de você cometer algum erro. Problema que exige menos conta, menos cálculo, é um problema que tem menos risco envolvido nele. Não é? E esse aqui tem mais risco, porque na ordem inversa, nós resolvemos duas integrais. Era uma integral dupla, resolvemos duas. Aqui vamos resolver 4, porque temos duas integrais duplas. Então, o trabalho duplicou. Mas, em termos de dificuldade, essa daqui é mais simples. Porque veja bem o que é que vai acontecer agora com essa integral aqui de cima. X dx será x2 sobre 2. Sobre 2 vai embora lá um meio lá para frente, é constante, fica só x2. x2 de 0 até a raiz desaparece. Porque eu vou substituir a raiz onde tem x ao quadrado, a raiz vai embora. Não vou precisar fazer nenhuma integral por substituição. Tá? As contas daqui são mais fáceis. A quantidade é que é maior. Isso aumenta, evidentemente, o risco de você cometer um erro. Mas, de fato, aqui existe, digamos, mais facilidade.